Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Ricardo, professor de Biologia, e hoje eu estou aqui para fazer a devolutiva das atividades do primeiro bimestre. Vamos começar? Para fazer essa devolutiva, pessoal, é muito importante que vocês estejam com o material em mãos, para facilitar essa correção, ok? A primeira atividade, então, era uma produção de texto. Foi solicitada a leitura do caderno do aluno, página 39 até 44. E aí, como essas atividades eram bastante pertinentes, mais interativas, precisariam pesquisa, depois socialização, e nesse momento isso não iria dar muito certo. Então, por isso eu fiz essa alteração. Alguns alunos fizeram a opção de resolverem os exercícios, também aceitei, foi muito interessante também, mas a ideia da produção era legal, porque vocês poderiam, primeiro, praticar a escrita, e segundo, também contar o que vocês conseguiram aprender com esses conteúdos aí, ok? A segunda atividade falava de classificação dos seres vivos, e era para dizer o porquê que é importante fazer a classificação. Porque facilita a identificação e o estudo dos seres vivos, porque essa classificação ela é igual em qualquer parte do mundo. O terceiro exercício fala da classificação dos seres vivos em 5 reinos. E baseado nessas 3 características, a gente consegue identificar que é o reino animal. Eucariótico são aqueles que têm a membrana em volta do núcleo, chamado carioteca. Multicelulares têm mais do que uma célula. E heterotróficos são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Então, baseado nisso, a gente identifica como reino animal. No exercício número 4, são apresentados 3 animais, o cão doméstico, o lobo e o coiote. E fala que eles pertencem a uma mesma categoria taxonômica. É o gênero, porque a primeira parte do nome dos 3 é canis. E para facilitar essa identificação também, aqui tem os 3 animais, ó. Um cachorro, husky siberiano, o coiote, né, que também pode se chamar de chacal americano, e o lobo cinzento. A gente percebe que são 3 espécies diferentes, porém, como pertencem ao mesmo gênero, tem muitas características em comum. No exercício número 5, é para identificar qual nome científico está escrito corretamente. É a alternativa C. Por quê? O gênero, a primeira parte do nome, é escrito com inicial maiúscula, e a segunda parte do nome é o epíteto específico, e é escrito com inicial minúscula. E as duas partes juntas formam o nome da espécie. E também, por curiosidade, eu trouxe a imagem desses 4 pássaros citados ali. O maçarico de coleira, o guará, o maçarico vira-pedras e o gavião peregrino. No exercício número 6, diz o seguinte: 2 seres que pertencem à mesma ordem necessariamente pertencem à mesma classe. Por quê? Para ele pertencer à mesma ordem, ele tem que pertencer ao mesmo reino, mesmo filo e mesma classe. Mas os seres que pertencem à mesma ordem, eles podem pertencer a famílias diferentes, gêneros diferentes, espécies diferentes. Porque existe uma sequência taxonômica desses seres vivos. O número 7 traz algumas características e é para identificar o grupo ao qual pertence. Microscópicos só podem ser vistos através do microscópio. Unicelulares só têm uma única célula. Eucariontes têm a membrana em volta do núcleo. Autótrofos produzem o próprio alimento e heterótrofos não produzem o próprio alimento. Baseado nessas características são os protistas, exemplos, protozoários e algas. O número 8 também apresenta algumas características e baseada nelas a gente identifica que é uma bactéria, porque é um ser unicelular, que só tem uma célula, e sem núcleo diferenciado, quer dizer que não tem aquela membrana ao seu redor, chamada de carioteca. O número 9 tem 3 frases, e é para a gente identificar quais estão corretas. Estão corretas apenas a 1 e a 2. Por quê? A terceira fala que gênero deve ser escrito com inicial minúscula. Na verdade, é o contrário, é escrito com inicial maiúscula. O número 10 diz qual a característica que a bactéria não apresenta. É a membrana nuclear, essa membrana em volta do núcleo chamada de carioteca. O número 11 é um exercício complexo, né? Porque ele cita as características de todos os reinos. Porém, ele é muito importante. E a alternativa errada é a letra C. Por quê?
Porque essas 4 características não combinam com o reino plantar, ou vegetal, ou metafita. Se você lembrasse de uma delas apenas, você já conseguiria resolver o exercício. Porque as plantas não são unicelulares, elas são pluricelulares. Elas não são procariontes, elas são eucariontes. Elas não são microscópicas, elas são macroscópicas. E não são heterótrofas, são autótrofas, produzem o próprio alimento. Ou seja, se você lembrasse de uma, você saberia que é a alternativa C. A número 12, ela traz várias características e baseada nessas características é para identificar que ser vivo é esse. Então, eu costumo dizer que quanto mais informações tem, mais fácil é o exercício. Por quê? Unicelulares e microscópios, heterótrofos, protozoário. Outra coisa também que ele cita, os meios de locomoção, cílios, flagelos, pseudópodos ou não têm estrutura de locomoção. E ainda cita as doenças que podem ser causadas por protozoário. Se você lembrasse das características gerais, ou das suas formas de locomoção, ou das doenças, você conseguiria identificar que são protozoários. O exercício número 13 também traz várias características para identificar o grupo. Mesma coisa. Se você lembrasse que são unicelulares microscópicos procariontes, é bactéria. Ou que tem 4 formatos, coco, bacilos, espirídeos e vibriões, ou se você lembrasse das doenças, tétano, cólera, leptospirose, sífilis, gonorreia, que todas são causadas por bactérias. O exercício 14 segue o mesmo tipo de estrutura. Traz várias características para você identificar que ser vivo é. Parasitas intracelulares obrigatórios, presença de capsídeo e material genético, e causando várias doenças, como gripe, resfriado, raiva, poliomielite, AIDS, são os vírus. O número 15, ele fala a respeito dos felinos. Né? Cita o nome de 6 seres vivos diferentes, né? E é para verificar quantos tem. São 6 espécies diferentes e pertencem a 3 gêneros, os gêneros leopardos, lins e pantera. E também para identificar quais são esses seres vivos, eu trouxe as imagens. Os que pertencem ao gênero leopardo seria a jaguatirica, o gato maracajá e o gato do mato. Os 2 que pertencem ao gênero lins é o lince vermelho e o lince canadense, e o que pertence ao gênero pantera é a onça pintada. 16. Das doenças abaixo, qual que não é causada por vírus? É o tétano, é causado por bactéria. O exercício número 17 fala sobre AIDS. Tem 4 frases e é para identificar as corretas. Estão corretas a 1 e a 4. Por quê? A 2 fala que causa diminuição de hemácias glóbulos vermelhos. Não, a AIDS diminui glóbulos brancos, os leucócitos. E a frase 3 diz que os sintomas iniciais facilitam o diagnóstico. Não. Tem muitas pessoas que têm o vírus, transmite para outras pessoas e ainda não têm sintomas. Então, seria apenas a 1 e a 4 corretas. O número 18 fala sobre dengue, uma doença muito importante que sempre cai nos vestibulares e Enem. E é para identificar uma medida profilática preventiva. Seria a eliminação dos insetos vetores, né, que transmitem a doença, e essa doença é causada por um vírus. Lembrando que vetor é quem transmite a doença, ela é transmitida pelo inseto, mas o que causa a doença é o vírus. Número 19 também fala sobre vírus e pergunta por que não são considerados células. Porque eles parasitam, eles vivem dentro de células, na verdade, que podem ser de plantas ou de animais. Dependem dessas células vivas para sobreviver. E o número 20 apresenta 2 organismos, o A e o B. E baseado neles, pede para você identificar quais são esses seres vivos. O A, ele é um parasita intracelular, então é um vírus. E o B tem a molécula circular de DNA, quer dizer que não tem a membrana ao seu redor, quer dizer que é uma bactéria. Então, alternativa A. Aqui está o gabarito completo. Espero que vocês tenham acertado a maior parte dos exercícios, né? E se de repente ainda tiver alguma dúvida, encaminha para mim diretamente pelo meu WhatsApp para eu poder esclarecer para vocês, ok? Lembrando que é muito importante que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês compartilhem, que vocês dêem um like, que vocês passem para que todos os colegas consigam assistir essa devolutiva. E se tiver alguma dúvida, mesmo assim, entre em contato, ok?
Obrigado e até a próxima.